Na busca por reforços, o São Paulo Futebol Clube ele faz uma proposta por Cauli do Bahia e ele tem uma resposta já. Além disso, nós temos uma nova página atualizando Kevin Zenon, o meia do Boca Juniors, que ele poderia estar fechado com o Alavés, mas o Kevin Zenon bate o pé e o São Paulo se anima demais com tudo que será atualizado aqui agora. Além disso, tem a nova atualização sobre o volante do São Paulo, o Alisson, que vai se transferir para o time do Corinthians, sim. E tem um jogador na equipe de base do São Paulo, não, três, mas um deles, ele fez um gol antológico, ele fez um gol de Pelé, tá? Nem o Pelé fez, inclusive, e nós vamos falar sobre o reforço do São Paulo, mas também fazendo essa migração do pessoal da equipe de base, uma transição. Porque a base do São Paulo, ela de novo está recheada, calibrada ali de craques, não tem brincadeira não. Tem um lá, inclusive, que ele corre igual o Euler, o filho do vento. Ele é o filho do vento e eu quero falar sobre esse jogador aqui também, que já participou da categoria de base do Vasco. É um jogador que o São Paulo compra para fazer história e é o que ele já tem feito. Tem tudo para atualizar do São Paulo Futebol Clube, inclusive uma nova sobre o Alan, do time do Flamengo. Lá é uma nova mesmo, que você vai falar, rapaz, então o negócio tá bem avançado. Tudo o que você precisa saber do São Paulo Futebol Clube, as últimas notícias aqui, now, imediatamente. Agora vamos juntos. Chega nesse likeão pra dar aquela moralzaça no vídeo aí e vem comigo, faça parte desse time que só cresce. Eu vou ficar muito feliz, muito orgulhoso de ter você por aqui. Demorou? Vamos lá então. Deixa eu começar o vídeo falando já do Kevin Zenon, que eu acho que é uma coisa bem interessante porque ele é um meia do Boca Juniors que o São Paulino gostaria muito de ver por aqui, né? E o São Paulo fez uma proposta por ele. Tem time europeu, como o Alavés, querendo o jogador. E aí, alguns jornais ali colocaram que ele estaria fechado, tanto o Boca como o Alavés tinham fechado um acordo para levar o Kevin Zenon. O Kevin Zenon foi noticiado nas últimas horas que ele recusou jogar no Alavés pela vontade de jogar aqui no time do São Paulo. O cara é um argentino que joga no Boca Juniors. Aí olha pro panorama do São Paulo Futebol Clube, ele vê por aqui o Caleri. Você fala, bom, tem um cara lá que eu já conheço, que é um cara do Boca também, que começou no Boca ali fazendo aquele gol de letra, cobrindo o goleiro, muito louco, muito da hora. Caleri está aqui. Então, o Caleri é um cara muito bem relacionado com outros jogadores, inclusive. Aí você tem o Enzo Dias também, tem alguns, tem o Alan Franco, tem vários argentinos que não só estão aqui, como que também passaram por aqui recentemente, né? E poucos tiveram, assim, uma ideia muito apagada. Caras que não entregaram, como o Clemente Rodrigues, não entregaram, mas não é culpa do São Paulo. O São Paulo sempre abriu as portas para esse tipo de jogador, então o menino aí, o Kevin Zenon, ele passa a ter um interesse maior. E se não bastasse, no time do São Paulo tem um técnico torcedor, o jogador, o povo argentino conhece mais ou menos, né, que chama Hernan Crespo. Então é claro que o São Paulo sai na frente desse tipo de negociação. Você tem um Alavés, que não é ninguém na fila do pão, e um São Paulo, que é um time tricampeão do mundo, onde o técnico Hernan Crespo treina, é claro que o São Paulo passa a ser favorito. Kevin Zenon está a uma unha de assinar com o time do São Paulo Futebol Clube e as notícias agora que ele recusou o Alavés, elas passam a ter um otimismo enorme dentro dos corredores do Morumbi, tá bom? Mas muito otimismo mesmo, deve ser o nosso próximo meia, Kevin Zenon, já é papo de começar até torcer mesmo pro cara, porque ele deve vir para o São Paulo muito em breve. E outro cara que atualizou, realmente está atualizado, é o Alan do Flamengo. Quer saber da última do Alan? Seguinte, o Alan do Flamengo, ele teria, segundo informações de jornalista que faz a cobertura tanto do Flamengo como também outro que cobre do São Paulo, fizeram uma apuração juntos e entenderam que o Alan, o staff dele, o empresário dele, para as negociações com os outros times. Só quer saber do São Paulo. O São Paulo bate o pé mesmo e quer ter o Alan. O novo presidente, o Harry Masses, ele assumiu ali o time do São Paulo e tem um problema que está acontecendo aí também, que está impactando em negociações. Existe uma possibilidade, não está certo, mas existe uma possibilidade do Marcos Antônio ser vendido para o time ali do Flamengo. Existe uma chance enorme do Alan vir para o time do São Paulo, até por ele não fazer parte mais dos planos ali do time do Flamengo. Então nós temos sim um time do São Paulo que está se movimentando para trazer no mercado. Mas qual que é o grande impacto? O Harry Masses, que é o presidente interino do São Paulo, ele era vice, e nesse impeachment, desse afastamento do Júlio Casares, ele passa a assumir o time do São Paulo. Só que tem uma questão burocrática que o Conselho Deliberativo do São Paulo, eles têm que se unir e afastar, fazer o impeachment definitivo do Casares.
O impeachment, até o momento, ele só foi votado. Ele não está assinado ainda. Então, ele tem que assinar esse impeachment, esse conselho deliberativo. Quem tem que convocar é ali o Wolten Ares, que é o presidente do Conselho Deliberativo, para os caras assinarem, e ele tem, após a votação, 30 dias para convocar essa assembleia, essa reunião, onde vai afastar o Casares. Então, por enquanto, o Casares ele não tá impeachmentado, sabe? Vou colocar do impeachment como impeachmentado. Ele não foi impeachmentado ainda. Ele tem sim a votação, mas não está assinado. Então, por enquanto, ele está afastado. Ele também não renunciou ao cargo, ele deve mesmo sofrer o impeachment muito em breve. Claro que o Casares tá conversando com o Wolten Ares e quando o outro ele disser, ó, vai ser dia 20, o Casares dia 19 deve renunciar. Vai ser mais ou menos por aí. Só que isso tá impactando internamente do Harry Massos, o novo presidente, não conseguir avançar com todo tipo de negociação que ele gostaria de fazer. Ainda está numa fase de estudo. Ele pediu todos os contratos, São Paulo colocou alguém ali para analisar, quer saber exatamente como é que estão as finanças e antes de fazer qualquer contratação maluca, ele quer quitar os vencimentos do elenco, ou seja, ele não quer dever para o elenco de São Paulo. É uma movimentação bastante curiosa, né? Porque você vê um cara igual o Carlo Magno, que era o CEO do Júlio Casares, ele segue no time de São Paulo. Você vê um cara igual o Rui Costa, que virou o diretor de futebol do time de São Paulo, ele segue por lá ainda. O Rui Costa, desculpa, ele deve ser demitido agora, tá? A informação que eu tenho é que o Rui Costa vai ser demitido. Mas enquanto continua Carlo Magno, continua Rui Costa, continua Muricy, qual que é a mudança grande que teve na gestão do Harry Massi? Ele não teve tempo ainda de trabalhar, o cara assumiu sábado à noite, né? Então ele realmente não teve tempo de trabalhar ainda. Mas ele vai sim fazer umas mudanças que ele ainda tá de mãos atadas por conta dessa questão aí do Júlio Casares, tá? Então, quando pensa nos jogadores igual o Alan, que envolve valores enormes, tem sim a questão dele ser o presidente de fato do São Paulo, efetivo, e não apenas esse interino que tá tapando o buraco e esperando como é que vai ficar a casa da política do São Paulo. A política não traz Casares de volta, então pelo menos o São Paulino pode ficar tranquilo nesse ponto, mas o Harry Massos ainda tá um pouco de mãos atadas. E tem o lance do Alisson. O que tá rolando com o Alisson? O São Paulo pediu jogadores, né? Depois o Corinthians ele tava recusando, o Crespo ele jogou no ventilador lá na última entrevista coletiva e falou que não quer ninguém do Corinthians. Ele falou, não quero ninguém. Não interpreto isso como uma batida de martelo, tá? O Crespo na coletiva ele tinha que realmente falar que não queria ninguém, porque ele não pode expor os seus jogadores. Se ele quiser aí ele quer o Garro, ele expõe o Lucas Moura do São Paulo, porque bate cabeça na posição, ele desmerece o Lucas. Se ele quiser, o Pedro Raul, e o André Silva, como é que vai absorver essa informação? Como é que o Caleri absorve essa informação? Como é que o Rian Francisco vê essa notícia de que o Crespo quer o Pedro Raul? Então, o São Paulo, na figura do técnico Hernan Crespo, foi correto dizer que não queria ninguém do Corinthians. Isso não quer dizer que o São Paulo não terá ninguém do Corinthians. Chegou um jogador pro Crespo, claro que ele vai utilizar. É óbvio, ele está querendo jogadores e ele fala que os jogadores nem tem que ser tanto de qualidade. Ele precisa de jogadores de saúde que consigam chegar e compor o sistema de jogo dele. Então ele quer jogador, sim. Ele simplesmente fala que ele não quer os caras do Corinthians, que não quer ninguém, para não queimar o elenco, não se queimar com o elenco do time do São Paulo. Mas, por outro lado, o Alisson, pelo que eu fiquei sabendo, ele está morrendo de vontade de ir para o time do Corinthians jogar com o Dorival. O Alisson é um cara que sempre frequentou vários times aqui do futebol brasileiro, não sendo o ídolo de nenhum deles. Um jogador sempre mediano, um futebol nota 4 sempre, e o Alisson é o tipo de jogador que ele a vida inteira passou pro Cruzeiro, Grêmio, sempre se transferindo de times por aí, nunca deixando saudade em lugar nenhum que ele passou, né? E agora ele tá pra sair do São Paulo pra ir pro Corinthians, o que poderia ser uma coisa muito absurda. Você pensa, por exemplo, Luiz Fabiano sai do São Paulo vai pro Corinthians, acaba o mundo. O Hernanes, o Kaká, o Rogério Ceni sai do São Paulo, vai pro Corinthians, o mundo acaba. Diego Lugano, né? Não tem cabimento, Raí, não tem lógica ver uma coisa dessa e não se incomodar. O Alisson indo embora, ninguém tá incomodado. O São Paulino queria mesmo um jogador bom do time do Corinthians ou grana alta pelo Alisson. Não vai conseguir a grana alta, o Corinthians se recusa a pagar muito. O que vai acontecer é que o São Paulo deve emprestar o Alisson pro Corinthians. O São Paulo deve ganhar uma compensação financeira de um simbólico R$1 milhão. É um simbólico, né? Você não paga nada com 1 milhão no futebol. Então vai ter um simbólico R$1 milhão, só para não falar que foi de graça. E o Corinthians vai arcar com o salário do Alisson, o que pro São Paulo já deixa de ser um estorvo, um peso aqui. E vai jogar no Corinthians, vai atrapalhar para lá. Não tem problema.
Quero que vá sim, e se não voltar ninguém, paciência, porque o São Paulo, ele tá com um volantinho chamado Matheus Ferreira, que eu vou te falar uma coisa. Esse Matheus Ferreira, já fiz alguns vídeos sobre ele aqui já, e ele é o jogador, cara, que ele veio do Vasco, ele vem fortão, ele não é aqueles chassi de grilo que o São Paulo costuma lançar em alguns da equipe de base. O cara que pesa 40 quilos molhado, de calça jeans molhada, ele pesa 40. Esse veio forte. Esse já veio troncudo, ele veio forte. E tava vendo o jogo da Copinha ontem, ele dá umas arrancadas ali. Ele é um volante que é um primor de futebol. É um futebol completo, é um futebol magnífico de ver. Lembra um pouco aí o futebol a mistura do Marcos Antônio com o Danielzinho. Mais rápido, talvez. O cara joga muita bola, Matheus Ferreira. Sem brincadeira. O São Paulo hoje, pro lugar do Alisson, que é pra ser reserva, compor elenco e nunca ser utilizado, o São Paulo já conta com o Negruti, que já está integrado ao time do Hernan Crespo, e tem o Hugo Volante, que está sempre com a delegação viajando, é jogador do profissional efetivo. Só que imagina aí que tá surgindo esse Matheus Ferreira agora, que é outro jogador que é um baita volante. Quando eu olho pro Alisson, eu falo assim, não tem condição de correr e jogar a bola que o Matheus Ferreira joga. Eu olho para aquele Alan do Flamengo e eu penso a mesma coisa. É claro que o Matheus Ferreira é da base, não dá para você comparar, não dá nem para colocá-lo para jogar e cobrar dele o que você teria que cobrar de jogadores veteranos do São Paulo, como o Luiz Gustavo, que foi embora, né? Como o Arboleda, como o Caleri. Tem que cobrar desses caras, Lucas Moura. E não do volante da equipe de base. Agora, olhar pro futebol do Alan, olhar pro futebol do Alisson e ver o que o Matheus Ferreira faz, manda embora o Alisson e não traga Alan. Com certeza absoluta. Fora que o São Paulo tem dois volantes ali que ele encaixou, o Danielzinho e o Marcos Antônio, que tá louco. Jogam tudo, mas jogam tudo. É um futebol primoroso. É lindo de ver. Então o São Paulo de volante ele não precisa mesmo. Tem Pablo Maia e Bobadilha pra serem banco hoje de Danielzinho e Marcos Antônio. Sabe, o São Paulo de volante ali, ele encaixou, está exemplar com 3 da base, fora o Pablo Maia, 3 da base que não começaram ainda, que estão voando baixo. O Hugo não, mas o Negruti tá bem, e o outro, o Matheus Ferreira aí, tá louco, o que esse cara joga de bola é uma coisa impressionante. E ontem saiu um gol também, que o menino lá, o Paulinho, ele cruza uma bola invertida na área e o Igor Felisberto, lateral direito, Paulinho é o centroavante, o Igor Felisberto ele entra na direita ali e dá um cruzamento pro meio da área que vem o outro centroavante no facão fazendo o gol. O Igor Felisberto, ele sempre foi um dos melhores laterais do mundo na sua categoria, sempre convocado para a seleção brasileira, um cara que tem um domínio de bola impressionante, que a bola cola naquele pé dele, ele corre com a bola dominada, ele não adianta muito a bola, ele corre muito, mas a bola cola. É o domínio de Messi. Sabe o domínio de Lionel Messi? Que a bola fica coladinha no pé? Não tô comparando, mas o cara joga muito futebol. Então quando eu olho também pra o Mike, tá lindo de ver, fique lá. Aí vai ter o Lucas Ramon, que vem do Mirassol, que não chegou ainda, porque tem a questão contratual. E o outro é o Igor Felisberto, sabe? Já coloca direto pra jogar. Fica de experiência aí o Cedric, mas assim, no resguardo total ali, de backup, de step. Se furar um pneu, põe o Cedric. Senão não precisa. O São Paulo consegue encaixar aí na sua equipe de base um time primoroso. E esse Paulinho, o que é isso aí, Paulinho? O que é você, cara? Me fala a verdade. Você é quem? Quem que você acha que você é? Você é o Pelé? Gol de Pelé? Meu, o Pelé bateu uma bola que ia ser o gol mais lindo da história e a bola não entra. O Paulinho ontem fez, tava sem goleiro, mas ele pegou uma bola pra trás do meio campo, o goleiro adiantado, tentando encontrar o resultado do Botafogo, ele já mete entrar no meio campo, faz um gol antológico, clamoroso, uma coisa, um gol de pusca, sabe? Que coisa linda de ver esse Paulinho. Crespão, você tem aí uns reforços na equipe de base como Igor Felisberto, Paulinho, Matheus Ferreira, você tem o TT. Você tem jogadores ali que tá louco. Os caras é só puxar e colocar pra jogar. Vai ter Nicolas, lateral esquerdo. Vai ter muito jogador aí que vai ser craque. O time do São Paulo tá muito bem servido com essa equipe de base. A coisa ficou linda pro nosso lado e é só aproveitar que o São Paulo vai deitar e rolar com esse tipo de jogador aí. E só pra arrematar aqui, o que tá acontecendo? O Cauli, o São Paulo fez uma proposta pro Bahia pelo Cauli, né? Cauli é um meio campista ali que joga bem até. Ele não é um cara que tem muita... aquela questão de sempre estar bem, né? Ele não mantém o mesmo nível todos os jogos, sobretudo fora de casa. Quando joga numa Fonte Nova lá no Bahia, ele vai muito bem. E aí depois do nada ele sai. Só que assim, ele joga menos, ele não mantém o ritmo, não mantém ali talvez a parte técnica tão apurada por falta de concentração, fome de jogo. Mas é um bom jogador.
O que pega no Cauli é que com o Rogério Ceni realmente é difícil você ver um cara se destacando, né? Você normalmente vê o Rogério Ceni sendo um destaque positivo ou negativo. Os jogadores dele ele trata de maneira muito secundária. Era comum no Flamengo você ver um Arrascaeta sair do time para entrar o Vitinho, esse que tá no Corinthians, porque o Arrascaeta não tinha um bom chute igual o do Vitinho de média e longa distância. Então o Rogério Ceni ele é esse cara. Ele é o cara que faz ali o Luciano Juba ser meia virar lateral esquerdo. Ele é o cara que improvisa todo mundo. Ele faz o Jean Lucas virar volante, que era um atacante do Santos. Ele pega agora esse menino aí, o Cauli, e ele não dá uma chance muito grande. Ele usa o Cauli ali, mas vira e mexe o Cauli, você vê que tá encostado. O Rogério Ceni ele prefere que ele brilhe do que propriamente um jogador brilhar. Então eu passo aqui o pano sim pro Cauli. Acho que é um jogador mais interessante do que o Rogério Ceni e o Bahia permitem que ele seja. Acho um cara bom, acho um cara que se chega no São Paulo hoje, bota a camisa e joga, sabe? Faz uma meia ali de boa, tranquilo, tem qualidade pra isso. O que pega é que quando o São Paulo faz a proposta pelo Cauli, o São Paulo queria um empréstimo com opção de compra. O Bahia, na hora, ele rechaça a ideia, fala, imagina, de jeito nenhum, você tem que comprar, não vou emprestar nunca. E aí você para pra lembrar, né? Quando o Bahia pediu o Michel Araújo emprestado pra comprar depois, pediu ali, o Michel Araújo ele comprou direto, mas quando pediu ali o Nestor pra comprar depois, o São Paulo paga lanche, Júlio Casares inútil de tudo. O São Paulo vai empréstimo no Nestor, cumpriu meta, bateu meta e o Bahia comprou o Nestor. Quando você pede o Cauli, eles não querem saber. O Cauli tá avaliado na casa ali de 24 milhões de reais e o Bahia pode pedir até mais se ele quiser. Avaliado é um valor de mercado. Bahia tem a multa rescisória, ele pode pedir 30, 40, quanto ele quiser, até chegar na multa rescisória, o Bahia pode pedir o que ele quiser. Então o São Paulo meio que pula fora de tentar contratar o Cauli, que ele fez proposta assim total. O que tá pegando muito é a questão do Kevin Zenon. Então, se o Kevin Zenon fechar com o São Paulo, não precisa de Cauli. O São Paulo tá encarando o Cauli meio que como um plano B e tentou pegar por empréstimo, o que só custaria o salário. É uma manobra muito legal, uma movimentação bem legal de mercado. Me manda por empréstimo, não deixa eu bater a meta se eu não gostar. Se eu gostar, bate a meta, eu vou lá e compro. Mas sempre pensando que o Kevin Zenon pode vir a ser mais jogador no time do São Paulo. Acho o movimento correto. Cauli deu uma esfriada, mas o Kevin Zenon esquentou bastante e deve fechar com o São Paulo muito em breve. O time do Tricolor tá indo muito bem, hein? Fala comigo aí, vai. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!